Marcos Julius Lander e eu sou clarinetista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Eu comecei a tocar o clarinete aos 9 anos de idade em uma banda que ficava numa igreja num bairro chamado Pirituba, na cidade de São Paulo. No ano seguinte, eu passei a integrar uma banda musical de concertos que era patrocinada por uma instituição chamada SESI. Depois disso, eu ingressei na Escola Municipal de Música em São Paulo, onde eu fazia aulas semanais com um grande professor que era primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, chamado Edmilson Neri. A partir dos 14 anos, eu ingressei numa banda sinfônica, que era a Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Aí eu era um bolsista nessa banda que fazia concertos mensais e tinha solistas convidados e já tinha esse contato com o público e etc. Quando veio a época do vestibular, eu já estava integrando a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, que é a mesma coisa dessa banda jovem, porém, ao invés de ser uma banda, é uma orquestra. Foi aí que eu me apaixonei por esse tipo de música, concluí o meu bacharelado na Unesp e depois ganhei uma bolsa para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, inaugurou em Minas Gerais uma nova orquestra chamada Filarmônica de Minas Gerais. Eu fiz uma audição e fui aprovado e me mudei de volta dos Estados Unidos para Minas Gerais, onde eu estou desde 2009. Depois de alguns anos na função de assistente e de chefe de naipe, houve uma vaga para que eu fosse o principal clarinetista dessa orquestra e eu fiz novamente uma outra audição e fui aprovado e hoje sou o principal clarinetista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que é uma das maiores orquestras do Brasil. Além disso, faço viagens internacionais como solista e professor palestrante em conservatórios renomados de diversos países como Peru, México, China, Tailândia, Sérvia, dentre outros. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre duas formações instrumentais muito importantes na história da música, que são as bandas e as orquestras. As bandas têm sua origem lá no século XIII, com o Império Otomano, quando alguns instrumentos tocavam durante as batalhas para que o pelotão soubesse como se posicionar e qual manobra de ataque ou de defesa deveria ser feita. Era muito mais eficiente do que a voz do comandante, primeiro porque tem um volume muito maior de projeção e segundo porque em uma situação, por exemplo, de neblina ou de visibilidade mais baixa, era muito mais fácil para os soldados escutarem o som dos instrumentos. A banda é composta principalmente por instrumentos de percussão e de sopros, e a grande versatilidade da banda, em comparação com a orquestra, é que ela pode se locomover, pode desfilar, pode fazer manobras, enquanto ela está executando as músicas do seu repertório. No Brasil, as bandas começaram lá pelo século XVIII, com a chegada da família real de Portugal ao Rio de Janeiro, onde eles trouxeram vários músicos que começaram a tocar por lá. E já em 1836, temos notícia da primeira banda militar oficialmente formada no Brasil, que foi a Banda da Guarda Nacional. A partir daí, ela foi se difundindo pelo país, se popularizando, e hoje temos muitas bandas espalhadas de norte a sul e com gêneros militares, marciais, mas também com gêneros populares, como o nosso querido frevo. As bandas se dividem em dois grandes grupos e alguns pequenos subgrupos dentro deles. Eu vou explicar para vocês devagarinho cada um desses grupos para que vocês possam entender bem claramente. O primeiro grande grupo é o grupo de bandas de percussão. A banda de percussão pode ser uma banda de percussão simples, que conta com todos aqueles instrumentos que não têm uma altura de som definido, como caixas, tambores, pratos, triângulos e por aí vai. É como se fosse uma versão em miniatura da nossa querida bateria de escola de samba. Depois desse tipo de banda, nós temos a banda de percussão com instrumentos melódicos. Aí é uma banda também só formada de instrumento de percussão, mas que possui alguns instrumentos que já tocam as notas da escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Elas possuem aquelas liras, celestas,
ou glockenspiel, que conseguem fazer as melodias da música que eles também estão tocando com os tambores, pratos, etc. E o último tipo de banda de percussão é a banda de percussão sinfônica. Ela utiliza todos esses instrumentos que eu já falei para vocês e ainda coloca alguns instrumentos com ainda mais notas para tocar e com uma riqueza de timbre muito maior que dá uma gama de sons muito envolvente para essa banda. É como a marimba, o vibrafone, o xilofone, mas essa banda já tem um pouco mais de dificuldade de se locomover, porque esses instrumentos maiores eles precisam de ficar apoiados no chão. Escuta só que som legal a banda de percussão sinfônica tem. O segundo grande grupo de bandas são as bandas que utilizam essa junção entre os instrumentos de sopros e os instrumentos de percussão. Ela já se divide de cara em duas categorias, que são as fanfarras e as bandas musicais. As fanfarras são as formações mais antigas, que usam os instrumentos mais simples. E aí por isso o nome de fanfarra simples, que é a formação mais tradicional, que tem os instrumentos de percussão da banda de percussão, aqueles que não têm o som definido, e os instrumentos de metais, os cornetões, bombardinos, sousafones, trombones, eles não têm nenhuma válvula, eles são o que a gente chama de instrumentos naturais, eles não têm nenhum botão para se apertar. O outro tipo que a gente tem é a fanfarra simples marcial, que não tem nenhuma alteração nos instrumentos de metal que ela usa. Eles continuam ainda não tendo válvulas, nem pistos, nada, nem vara, mas a percussão já se aumenta um pouquinho. E aí já tem aquela família dos glockenspiels, aqueles instrumentos de percussão com som mais definido para ajudar então um pouco nessa melodia. E por último, na categoria das fanfarras, a gente tem a fanfarra com um pisto ou com uma válvula. Aí os instrumentos de metais, eles já têm um botão, uma válvula que permite tocar um pouco mais de melodias um pouco mais complexas. E a percussão continua também com essa riqueza dos instrumentos todos melódicos e rítmicos para poder ajudar essa formação a tocar as músicas da melhor maneira possível. Escuta aí o som da fanfarra. E ao lado das fanfarras, nós temos o que a gente chama de bandas. O primeiro tipo de banda é a banda marcial. Ela é muito similar a uma fanfarra. Ela tem os instrumentos de metal e os instrumentos de percussão. Porém, esses instrumentos de metal que entram na banda marcial, eles já são os instrumentos um pouquinho mais desenvolvidos, já possuem 3, às vezes 4 pistos, os trombones às vezes já possuem a vara, né? Então, possibilita que todos os músicos de metais toquem a escala cromática do seu instrumento, ou seja, todas as notas que esse instrumento pode produzir. Então, tem uma riqueza muito grande no repertório que essas bandas são capazes de executar. Ao lado das bandas marciais, nós temos um outro tipo que são as bandas musicais. Aí, as bandas musicais, elas podem ser tanto de marcha quanto de concerto.
E a diferença é que além dos metais e da percussão, esse tipo de banda já incorpora também os instrumentos da família das madeiras, que são a flauta transversal, os clarinetes, os saxofones, esses instrumentos que dão uma riqueza de timbre. E a diferença entre a banda de marcha e a banda de concerto é que a banda musical de marcha toca desfilando, enquanto a banda musical de concerto toca paradinha no seu lugar. A grande maioria de bandas que a gente tem no nosso país se enquadra nessa configuração. As bandas militares, as bandas municipais, aquelas bandas que tocam na praça, que a gente chama de bandas de coreto, muito possivelmente combinam esses instrumentos das madeiras, dos metais e da percussão. Depois nós temos mais um tipo de banda que é a chamada banda sinfônica. A banda sinfônica muitas vezes já é chamada também de orquestra de sopros e ela tem todo o leque de instrumentos de sopro que é possível, além de todos os metais e percussão. Já entram os instrumentos que têm as palhetas duplas, como oboé, fagote, contrafagote, os instrumentos da família completa dos clarinetes, o clarone, o clarinete alto, a requinta, a flauta transversal, a flauta piccolo, todos os tipos de saxofone, de maneira que ela tem uma riqueza grandíssima de timbres e é capaz até de executar obras que são escritas para orquestras e depois são adaptadas para essa banda. Essa banda conta com naipes grandes, especialmente nos clarinetes e nas flautas, onde existe um desafio técnico muito alto para se executar as músicas, porque muitas vezes a gente pega as partituras que o violino toca na orquestra e é muito agudo e sempre com muita agilidade. É um trabalho de equipe muito difícil de atingir em alto nível. O Brasil tinha uma das melhores bandas da América Latina, que era a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que foi extinta há pouquíssimos anos atrás. E por último, nós temos uma nova modalidade que está surgindo por aí, que é a banda show. A banda show, ela combina elementos musicais com elementos coreográficos, com performance, tem uma movimentação dos músicos e o resultado é muito interessante porque integra duas artes, a música com a coreografia. Eu tenho um exemplo para vocês, que é uma banda que existiu no início dos anos 2000, chamada a banda Lira de Tatuí. Só com garotos na adolescência e que faziam esse trabalho aí que vocês vão ver nesse vídeo. E outro conjunto instrumental de suma importância na história da música são as orquestras. Na antiguidade, os compositores não deixavam registrados quais instrumentos deveriam tocar as músicas, porque elas eram predominantemente vocais. Havia sim um acompanhamento instrumental, mas ele era muito flexível, dependendo da ocasião onde essa música seria tocada, que instrumentos teria disponível, por exemplo, naquela igreja ou naquela corte. Somente num período chamado renascentismo é que os compositores começaram a deixar anotado quais instrumentos eles queriam realmente que tocasse as músicas e começaram a aparecer as músicas que eram exclusivamente instrumentais. Nesse primeiro momento, no renascentismo, eram utilizados instrumentos de uma família chamada viola da gamba, de vários tamanhos diferentes. Esse instrumento hoje já caiu um pouquinho em desuso. Quando a gente muda para o período barroco, que foi o próximo período na história da música, essas violas da gamba começam a ser substituídas por uma família de instrumentos chamada violinos. E aí é que vai tomando mais esse formato de orquestra que a gente conhece. Então, ali no finalzinho do século XVII e no começo do século XVIII, a gente começa a achar compositores como Corelli,
Vivaldi, Bach, que escrevem as músicas instrumentais e designam vozes, como no coral, 4 vozes, para esses instrumentos da família do violino, que são os violinos, que vocês já conhecem, a viola, que é um pouquinho maior do que o violino, o violoncelo, que a gente toca sentado, e o contrabaixo, que é aquele grandão que se toca em pé. Esse padrão de orquestra é que veio evoluindo até os dias de hoje e existem então 3 tipos principais que eu vou falar para vocês. O primeiro tipo de orquestra é a chamada orquestra de cordas, que, como o próprio nome já diz, utiliza apenas os instrumentos de cordas, que são os violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Existe uma grande quantidade de música feita especificamente para esta formação, e um grande exemplo que vocês conhecem são as 4 estações do Vivaldi. Mas a formação é tão rica em timbre e tem um som tão aveludado que até hoje cantores populares, quando vão regravar os seus CDs acústicos, utilizam uma orquestra de cordas para fazer toda essa cama e ter esse som singelo e delicado que só os instrumentos de corda conseguem propiciar. Um outro tipo importante de orquestra é a chamada orquestra de câmara. Esse nome vem porque a realeza e a nobreza do século XVIII em diante realmente adotaram esse tipo de música e possuíam orquestras que ficavam residentes nos palácios fazendo suas apresentações, e elas utilizavam um espaço que se chamava câmara para tocar. Nessa orquestra já se utilizam, além das cordas, muitos instrumentos da família das madeiras, que são as flautas, oboés, clarinetes e fagotes, e por vezes alguns instrumentos também da família dos metais, como os trompetes e as trompas, e alguma percussão como o tímpano, pratos, caixas. Com essa orquestra, já é possível tocar muitas das sinfonias de Mozart e chegar até mesmo às primeiras sinfonias de um compositor muito famoso chamado Beethoven. E por último, o tipo mais conhecido e mais famoso de orquestras, que é a orquestra sinfônica. Mas Marcos, você não vai falar sobre a orquestra filarmônica? Gente, hoje em dia não existe nenhuma diferença entre orquestras sinfônicas e orquestras filarmônicas. Lá no passado, na antiguidade, esses termos eram utilizados para definir um grupo de músicos que era sustentado pelo Estado, as orquestras sinfônicas, ou um grupo de músicos formado por amigos e que tinha financiamentos privados, que é o caso das orquestras filarmônicas. Hoje em dia é tudo misturado. Tem orquestras sinfônicas, como a Sinfônica de Boston, por exemplo, que não utiliza recursos públicos. Tem a nossa Filarmônica em Minas Gerais, que utiliza recursos da iniciativa privada, mas também tem recursos públicos. De maneira que
não existe mais nenhuma diferença. Você ouvir uma orquestra filarmônica ou uma orquestra sinfônica, elas tocam exatamente as mesmas músicas, com as mesmas quantidades de músicos e produzem o mesmo som no final. As orquestras sinfônicas ou filarmônicas são formadas pela maior combinação possível de instrumentos. Elas utilizam a percussão completa, com todos os pratos, bumbos, instrumentos sem som definido, mas também com todos os xilofones, vibrafones, todos aqueles que possuem notas fixas. Utilizam grande quantidade de instrumentos de metais, trombones, tubas, trompas, trompetes, né? Utilizam todas as madeiras com os seus instrumentos auxiliares, ou seja, oboés, corno inglês, flauta, flauta piccolo, clarinete, clarone, requinta, contrafagote, fagote, uma infinidade de sons, além de uma imensidão de instrumentos de cordas que dão assim um leque de opções para os compositores muito grande para escrever música para esse tipo de combinação de músicos. Existem compositores como Richard Strauss e Gustav Mahler que escreveram obras que duram mais de 1 hora para ser executadas e necessitam de mais de 100 músicos no palco. Uma verdadeira festa. É claro que as outras artes também perceberam isso e Hollywood, por exemplo, utiliza grandes orquestras completas para elaborar as trilhas sonoras dos seus filmes e tem como um grande compositor o John Williams, que compôs trilhas sonoras para filmes muito famosos como Jurassic Park, Tubarão, ET, enfim. Eu espero que vocês tenham compreendido as principais características das bandas e das orquestras e que vocês tenham entendido também essas pequenas categorias que cada um desses estilos de música instrumental possui e que vocês consigam apreciar melhor essa arte e se engajar muito mais no estudo de vocês para realmente se tornarem músicos profissionais, se assim o quiserem. Um grande abraço e até a próxima!